Posso beber? Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live para a honra e glória do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Cícera. Boa noite. Estamos aqui, graças a Deus, né? Mais uma vez aí, pra gente estar conversando aí com mais um casal maravilhoso, né? Pessoal, verdade. Vamos aqui, né, dar início, né? A Glécia e o Alex já estão por aí. Daqui a pouco eu vou chamar eles. Porque eu sei, gente, que é um casal novo, mas tem já uma bagagem muito grande, né? Pra contar sobre o casamento deles. Eu creio que vai ser uma live muito boa, igual foi as outras anteriores, gente. E pra gente já não demorar, estamos no horário, né? Pessoal, vão entrando, vão compartilhando para que outros casais também venham assistir essa live, para que venha ser edificante na vida deles também, igual tá sendo na nossa, gente. Porque, como eu falei logo cedo, tá sendo edificante na minha vida. Eu creio que na vida do Romero também, né? A gente aprende muito com esses casais que a gente sempre tá aí trazendo. Então, vamos chamar já, né? Pra não demorar, chamar esse casal lindo, maravilhoso, né? Como vocês ouviram eu falar cedo, que esse casal que eu amo demais, é porque vocês entenderam agora o porquê, né? Então, vamos chamar já a Glécia. Convidando aqui eles para entrar, para vir conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da trajetória deles, né? Estão chegando por aí, né? E eu creio que vai ser uma honra fazer. Oh, chegou esses dois. Ai, coisa linda! Ai, vocês estão ouvindo bem? Estamos. Ai, que lindo. É isso aí. Olha, gente, fala sério. Se eu falei o quê? Logo cedo, casal lindo. Olha como é que não pode. Eu falei que eu amava demais, né? Você viu por quê? Olha que casal maravilhoso. Gente, você viu novinhos, né? Uma história já aí para nos contar, para edificar a nossa vida, né? E já já vamos começar com as perguntas. Eles vão falar, né, da história deles. Aqui, quando eu falo, mas o Romero aqui, nós não falamos, nós só ouve. Eles que vão contar, né, o que aconteceu nessa trajetória toda. Tem um presente aí que eles vão dizer que eles estão tendo, já tá no braço deles, né? Então, é uma história muito bonita. Então, pessoal, vai entrando aí, vai compartilhando, porque eu sei que esse casalzinho aí novinho, ó, tem história aí para contar, né? Ah, com certeza, né? Na verdade, eu chamo eles de filhão, né? Ver o carinho que eu tenho. Se a gente for falar aqui do carinho, do amor, né? Quando a gente ama vocês, quer dizer isso, aqui vamos ficar só falando de vocês. Não tem palavra para expressar o amor que a gente tem com vocês, né? E graças a Deus aí, né? Aumentando a família, se Deus quiser, logo aí. Né, isso vai vir esse presente aí para brilhantar mais ainda, né, a vida de vocês, né, se Deus quiser. E já agradecendo, né, Glécia e Alex, por vocês terem topado, né? Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estava aqui no meu cantinho, estava agradecendo a Deus, orando, porque eu sei que foi um presente mesmo. Porque, gente, eu nunca tive, diante de Deus, pretensão nenhuma de fazer nada disso. Nada. Foi Deus colocou assim. Eu falei, Senhor, mas eu... E esse aqui entrou comigo, né? Se ela não tinha, imagina eu, hein? E ele entrou aí, né? Para edificar mesmo a vida dos casais, né? Que seja Deus em tudo, que não seja nada de nós, né? E já, para começar, vocês se apresentem, falem quem é vocês. Fiquem à vontade. Amém. A gente queria agradecer o convite, né? Meu nome é Glécia, para quem não me conhece. Eu acho que a maioria do pessoal que está entrando me conhece, mas queria que meu nome é Glécia. Sou casada com o Alex há 8 anos. Eu estou muito feliz pelo convite, pela iniciativa de vocês, por essa disposição que vocês têm, né, de dar esse espaço para a gente poder falar, né? É o que eu costumo sempre falar para o Alex. A gente é tão novinho ainda, a gente está mais para sentar e aprender do que para ensinar algo. Mas sempre a gente tem algo para aprender e para ensinar, né? Então, que possa ser uma conversa produtiva e que o Senhor venha ser honrado, louvado, né? Engrandecido através das nossas vidas. Amém? Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Alex, casado com a Glécia há 8 anos. Estamos juntos há quase 10. E é bom a gente aproveitar esse convite agora, né? Que daqui a pouco o tio e a tia vão disparar aí, vão ter
convidados aí a níveis mundiais, né? Então, Aí a gente vai aí a gente não vai ser chamado, tem que aproveitar agora. Ai, É um projeto que tem tudo para dar certo, né? Porque a família é a base de Deus. Então, tudo começa em casa e tudo se estende a partir de casa, né? Então, ver vocês restaurando o casamento de vocês e tendo essa visão de que outros casamentos podem ser salvos através de testemunhos, isso aquece o nosso coração. Então, imagine como está o coração de Deus agora, né? Então, vamos vamos lá, né? Então, vamos lá. A primeira perguntinha, né, para vocês contar como que vocês se conheceram. Eu vou deixar para ela, para ver o desdobramento da conversa aí. Então, o Alex, ele é primo da minha ex-cunhada e eu conheci ele através dela. A gente se conheceu, eu tinha 18 para 19 anos, muito novinha. A gente namorou 1 ano e meio. 1 ano. Eu sou a pessoa que erra nas datas, tá? Então ele vai me julgar. Mas eu vou tentar. Quando ele me olhar, eu já sei que eu errei. A gente namorou 1 ano e a gente noivou 6 meses. Então, o total de namoro e noivado foram 1 ano e meio. E aí a gente casou, e aí a gente decidiu casar, né? A gente decidiu que a gente se amava e que era esse o caminho. E é importante falar que, assim, eu não vim de família cristã. Eu me converti, eu tinha 17 para 18 anos. E quando eu conheci o Alex, ele estava no início, no processo de ir para a igreja também. Então, meio que a gente se converteu junto. Eu um pouquinho antes e ele um pouquinho depois. E aí, maravilhoso, decidi. E assim, a gente tem o pensamento, a visão de que porque a gente casou na igreja e a gente buscou fazer tudo certo, a gente vai estar livre de alguns problemas. Né? A gente está preparado, imagina, né? A gente casou diante do Senhor, a gente entrou numa se juntou simplesmente, a gente honrou nossa família, a gente teve a bênção de Deus sobre o nosso casamento, e a gente imaginou que ia ser tudo diferente. E é importante falar que não é porque você está na igreja, ou que você casou na igreja, que você está livre dos problemas que vão vir para frente. Principalmente quando a gente é muito novo, porque a gente é muito maturo, né? A gente tem coisas que a gente só aprende com o tempo, né? Por mais que você tenha conhecimento da verdade, por mais que você tenha pessoas que te ajudam, existem coisas que você aprende que é só com o tempo. Então, nesse processo, a gente continua um pouco. A gente continua. Glé, eu acho que a internet de vocês está travando um pouquinho. Vê se você aproxima um pouquinho aí. Tá dando uma travadinha. Tá. Isso. Vai, pode. Agora está melhor, vai. Isso, melhorou. Tá. Deu para ouvir a última parte que eu falei? Não, deu para ouvir. Só que deu só uma cortadinha. Agora tá bem. Agora pode falar. Tá bom. Isso. Então é isso, né? Não é porque a gente escolhe fazer as coisas diante de Deus que a gente está livre dos problemas que podem vir por conta da imaturidade, da pouca idade, da falta de experiência, né? Então, a gente, no passar dos anos, foi entendendo isso, né? Que embora você faz as coisas no caminho do Senhor, você não está livre de passar por problemas. Verdade. O Alex vai falar? Não, eu vou deixar para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta já vai ser aquela. Quais foram os maiores desafios do casamento de vocês até hoje? Para mim, eu acredito que por essa falta de experiência que nós tínhamos por ser tão jovens, mas essa vontade de fazer dar certo, a gente pegou em diálogo. O nosso maior problema foi diálogo. Porque a gente acha que consegue fazer, que consegue superar, porque a gente é jovem, tem força, tem disposição. E não é bem assim. A gente tem que aprender a compartilhar, não a competir um com o outro. Então,
essa disposição tem que ser mais ajudar um ao outro do que competir um com o outro. Então a gente se viu nessa de eu tenho a minha bagagem, eu tenho a maneira como que eu tenho os meus medos, eu tenho os meus receios, e eu vou me blindar disso. E eu vejo a Glécia fazendo a mesma forma com ela. Aí eu tenho medo de algumas coisas, por situações que aconteceram na minha família. Eu tenho uma visão diferente da sua. Então, quando você é novo, e a gente casou muito cedo, não só cedo de idade, mas cedo de relacionamento, 1 ano e meio, a gente não tinha muito conhecimento exato um do outro. Então, a gente vai se conhecendo ao longo do casamento. Mas esse casamento nos gerou uma dificuldade de entender o que o outro pensa, o que o outro sente, como a outra pessoa vai reagir a determinada circunstância. Então, isso foi uma fase mais complicada para a gente. Aprender a lidar e entender o outro antes de tomar qualquer ação ou decisão. É exatamente isso. Em 4 anos de casado, acho que a gente... Na verdade, no casamento todo, a gente já passou por alguns naufrágios e a gente já teve que recomeçar algumas vezes. Começar do zero. Mas com 4 anos de casado, nós tivemos, acho que a nossa maior crise, que foi quando a gente se separou. A gente chegou a se separar. Isso foi em 2018, 19? 2019. E assim, houve um adultério no meu casamento. Só que assim, as pessoas que olham de fora, que não conheciam de fato profundamente, acham que o adultério foi uma homicídio. Mas na verdade, a separação e o adultério foi só a ponta do iceberg. Por trás disso, a gente já vinha carregando problemas há anos, mesmo estando dentro da igreja, mas a gente achava que, sabe aquele sentimento de, a gente consegue? Não procurou ajuda, não tem da vida, sabe? Uma hora Deus transforma, uma hora as coisas mudam. E a falta de manutenção do nosso casamento gerou a separação e o adultério lá na frente. Então, é importante falar isso, porque as pessoas acham que o grande problema que gera um casamento, que faz um casal se separar, é um ato. E não é. Né? Primeiro, o fracasso é dos dois, independente de quem errou. O fracasso, quando ocorre a separação, é dos dois. E não é o único motivo. Por trás de um adultério e por trás de uma separação, há muitos motivos que levou aquele casal a chegar nesse ponto. E foi exatamente o que aconteceu comigo e com o Alex. Né? A gente já tinha problemas e a gente não fez manutenção. Foi deixando, sabe? E quando chegou num ponto, a gente já estava distante emocionalmente, a gente já não tinha mais tanto diálogo, a gente já não se admirava tanto, mas a gente estava casado. E para quem olhava de fora, olhava a gente e falava, nossa, tá tudo bem com eles. Né? Tá tudo bem, só que não. E essa falta de transparência, essa falta da gente pedir ajuda, nos atrapalhou muito e quase que acabou. Então, eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade, né, nesses 8 anos de casado. E a gente aprendeu essa lição. O ponto que você colocou aí, Glé, é isso mesmo, é não pedir ajuda, né? Quando a gente tem um problema, hoje eu estava falando com uma pessoa que estava falando sobre o casamento, pedindo ajuda também, por causa das lives, né? A pessoa está assistindo e estava pedindo alguns conselhos. E eu falei que o problema, às vezes, é a falta, como a Alex falou, de comunicação, né? De diálogo mesmo, e a falta de pedir ajuda para pessoas capacitadas. Porque hoje eu estava lendo um versículo da Bíblia, em 2 Reis, quando aquela viúva, o profeta Eliseu, do azeite lá da viúva, né? Aquela passagem. E eu fui meditar em cima dessa passagem e vi que aquela mulher, ela foi pedir ajuda, mas ela foi pedir ajuda para a pessoa certa, né? Então, a gente, às vezes, pede ajuda, mas pede para a pessoa errada, né, Glécia, mas Alex? Mas isso aí que vocês falaram, a falta de comunicação, a falta de diálogo, e isso de pedir ajuda é o que mais está atrapalhando os casamentos. Hoje
hoje ouvi isso. Ah, não está tendo diálogo. Ah, eu pergunto, não me responde. Então, isso, o casal, ele tem, quando ele começar a identificar isso, já tem que correr para alguém que possa estar ajudando. E, assim, hoje, como vocês costumam lidar com algum probleminha que surge no casamento de vocês hoje? Como é que vocês resolvem? Falar? Assim, hoje, eu acho que depois de tudo... Porque, assim, tem uma frase que fala assim, que no fundo do poço, a gente aprende lições que o topo da montanha nunca vai nos ensinar. Então, acho que tudo na nossa vida, ela vem pra gente ter um aprendizado. Então, com tudo isso que a gente falou, hoje a gente é um pouco mais transparente. A gente consegue ser mais transparente. Então, assim, se eu percebo que tem algo errado, eu não demoro para falar. Na verdade, mulher, eu acho que é mais assim. Pelo menos aqui em casa é. A gente, se vê algo errado, a gente já fala, a gente já expõe. O homem, às vezes, ele guarda mais. E o Alex, Sim. ele tem aprendido isso, sabe? Ele tem aprendido que, primeiro, eu não sou inimiga dele, nós somos uma parceria. Então, ele tem essa liberdade de falar para mim, olha, não tô gostando disso, olha, eu tô com um problema nisso, hoje meu dia não tá legal, né? Hoje aconteceu tal coisa, eu tô me sentindo assim. Hoje eu acho que a gente tem mais liberdade, esse diálogo, né? De ver um problema, porque os problemas, eles continuam, né? A gente não é porque a gente vai ser um mar de rosas, não é. Eles continuam, os problemas vão mudando, mas eles continuam. Então, eu acho que um ponto-chave que faz a gente conseguir lidar melhor com os problemas é o diálogo. É um tentar entender o outro, conversar com maturidade, né? Sem criancice, e tentar chegar num acordo, numa solução de um problema, né? Não ficar só discutindo sem chegar a uma solução, né? Sim. E nesse processo aí que vocês se separou, como você comentou aí, teve o adultério, enfim, vocês dentro da igreja, como que assim, o pessoal lidou com isso? Como que foi as pessoas falarem, da igreja, aconteceu tudo isso? Teve essa parte de acusação, teve parte de pessoas que ajudaram vocês nesse processo todo? Nesse processo, eu acho que assim, quem erra, quem procura o erro, por exemplo, que o adultério acontece na parte, né? Então, quando você cai no erro, você abre uma ferida dentro de você, você abre o seu corpo. Então, qualquer pessoa que tenta colocar a mão, seja para ajudar ou seja para te ferir, você já está a risco, então você se opõe. Então, todo mundo que chega perto, para você acha que quer só fazer fofoca, que não quer ajudar. Então, você, de uma certa maneira, você se exclui de tudo. Você se sente a pior pessoa, você se sente incapaz de retomar, de restaurar um casamento, de restaurar a sua vida. São vários conflitos internos que te machucam espiritualmente. Então, quando uma pessoa olha para você, você já pensa que ela está falando de você, está falando mal, você não sabe se quer ajudar ou não quer. Então, é um misto de sentimento. Da mesma forma, quando estoura a bomba, eu e Glécia se tornam inimigos, porque existe uma quebra de aliança. E é natural que isso aconteça por conta do adultério. Então, ela vê em uma pessoa que ela confiava, alguém que ela não confia mais. Então, se alguém próximo ela já não pode confiar, quanto mais os de fora. Então, ela se fecha. E assim comigo também. Então, eu acho que teve pessoas que estavam dispostas a ajudar, mas o principal ajuda que a gente precisava era se entender como cristãos mesmo e como casal. E isso só foi possível depois de algum tempo. A gente começou a refletir a falta que um e o outro fazia na vida dentro de casa, na vida do relacionamento. Sim, é exatamente isso que o Alex falou. A pessoa, quando passa por um problema desse, acontece o seguinte, ela fica muito machucada e vulnerável. Então,
um conselho que foi até o pastor Pipa na época que ele deu pra gente, ele falou o seguinte: olha, se blinda, né? Toma cuidado, não fica se expondo, não fica falando para todo mundo. Embora o nosso caso foi um caso exposto pelo fato de eu trabalhar na igreja e também ser presbítero, foi bem exposto. Só que assim, eu particularmente, eu sempre fui mais reservada. Então assim, a minha vida nunca foi muito exposta, tanto que foi um baque, porque ninguém imaginava que a gente estava passando por isso. Nem minha família, ninguém. Porque eu sempre tentei muito preservar a imagem do Alex, sabe? Eu nunca fiquei falando, embora a gente já estava com problema. Mas, assim, em relação à igreja, na época, eu não me senti atacada, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu me senti muito acolhida. Eu lembro que teve um dia que a gente estava num culto, e foi o dia que foi exposto. E eu nunca vou me esquecer desse dia, porque nesse dia eu senti a importância do corpo de Cristo, nesse sentido do acolhimento, nesse sentido de pensar assim, poxa, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Aconteceu comigo, mas podia ter acontecido com outra pessoa, sabe? Das pessoas, eu não me senti atacada, de verdade. Nesse culto, eu lembro que o pastor foi na frente e ele orou pela gente, e a gente estava numa situação muito difícil mesmo, talvez, a gente nem imaginava que podia restaurar. Mas ali a igreja se acolheu, a igreja orou pela gente, chorou junto com a gente. Então, assim, eu me sabe? Assim, onde tem muita gente, tem as coisas. Mas, assim, isso não entrou no meu coração, eu não senti isso, sabe? Eu senti a igreja mesmo como um corpo que cura, sabe? Pra mim, foi algo muito maravilhoso. E, assim, por mais que eu não esteja mais no Ministério Reage, existem muitas pessoas que eu ainda tenho em contato e que eu continuo sendo corpo com elas, né? Porque Cristo não se limitou a uma denominação. Mas, assim, eu me senti acolhida pelo corpo, sabe? Eu de oração, que é o que a gente precisa quando a gente está muito ferida, né? Às vezes não é nem um conselho, nada. É só você falar, olha, eu tô aqui, é uma oração, vou fazer uma visita na sua casa só para te ouvir, sabe? E eu me senti muito acolhida. Então, em relação ao corpo de Cristo, para mim a gente era muito envolvido, né? A gente conhecia muita gente. Então, eu me senti assim, as pessoas, elas tiveram empatia comigo, pelo menos comigo. Foi muito ouvidor mesmo. Amém. E como você falou aí, realmente, quando aconteceu tudo isso, ninguém sabia mesmo, né? Porque quando eu descobri assim, por um acaso, tudo isso, eu não acreditei. Eu fiquei, assim, estarrecida, porque a gente não imaginava, via vocês, para nós estava tudo bem, estava tudo certo. Então, quando eu descobri que foi que eu fiquei sem saber nem o que fazer, eu falei, não pode ser, é mentira, é mentira. Fiquei quase uma semana tentando, mentira. Não entrei em contato com você, nem com o Alex, mas eu falava, é mentira, isso não pode ser verdade. E ficava ali, as meninas também, tudo revoltadas, não é possível. A Glécia não falou nada pra nós, a Glécia não contou, a Glécia não se abriu. Eu falei, gente, depois foi que você... A gente eu fui uma vez lá no salão, aí eu perguntei, você estava muito, muito ferida mesmo, você não queria falar nada, você não queria nem ouvir ninguém, quando a gente falava algo, você já vinha toda armada, e a gente entendeu ali o processo, né, que como o Alex falou aí no começo, é uma quebra mesmo de aliança, é algo que você confia em alguém, e de uma hora para outra acontece um negócio desse. Então, essa parte de traição é uma coisa muito dolorida mesmo, né? É uma coisa que dói, que a gente tá ali com a pessoa acreditando nela, que a gente tá confiando e de uma hora para outra acontece isso. Mas a gente sabe que isso não é obra da pessoa, é obra do que tá por trás, né? É obra do maligno, é obra que o Satanás, ele não quer ver a família, ele quer destruir. Então hoje a gente compreende, como cristão que nós somos, graças a Deus. Então a gente compreende isso, a gente tem propriedade para falar, peraí, a gente pode perdoar, porque Jesus deixou, né, o mandamento do perdão. Porque se você não perdoar, como que você vai viver, né? E falando sobre perdão, nesse processo todo, Glécia, que você passou aí com o Alex, você realmente teve isso de perdoar verdadeiramente o Alex depois de tudo que passou com vocês? Sim, foi um processo bem difícil.
Foi um processo bem, bem difícil. E assim, diante do que aconteceu, biblicamente, eu tinha a opção de perdoar, mas não continuar. Né? É importante falar isso. Eu ouvi muito de algumas pessoas. Olha, você é nova, você é bonita. Né? Porque assim, eu não era da minha vida, mas eu tenho salão, eu lido com muita mulher. Então, assim, eu ouvi diversas coisas. Então, eu vi pessoas falando, mas você é jovem, você é bonita, você não tem filho, você pode seguir sua vida. Mas você pode perdoar ele e seguir sua vida. Você não é obrigada a ficar dentro de um matrimônio depois que acontece isso. Só que, mesmo eu tendo filho, mesmo com tudo que aconteceu, eu tinha algo dentro de mim e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que ele não queria me fazer desse. Então, eu sabia que eu ia passar por esse processo, que esse tempo de separação foi necessário no sentido do Alex valorizar a casa, valorizar a família, sentir falta, entender o meu valor, né? Porque às vezes a gente está no casamento, a gente não valoriza essas coisas. A gente acha, nossa, ela é chata, ela é isso. Mas quando você vai embora e você perde isso, você começa a valorizar. E Glécia, eu tive a decisão de perdoar. Só que isso foi dentro de mim. Foi dentro de mim. E o Senhor. Então, nesse período que a gente ficou, acho que quase 8 meses separados, eu buscava muito a Deus. E eu ouvia muito a Deus. Então, eu acho que a diferença no processo de perdão. Deus estava no primeiro em mim. Porque eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. Eu achava que eu era... assim, só o Alex tinha erro e eu não. Sabe? Foi dos dois. E aí eu comecei a me enxergar, a restaurar a minha identidade como filha de Deus antes do casamento. Antes de pensar em voltar com ele. Então, esse processo de cura meu aconteceu eu e Deus e algumas pessoas que nos ajudaram. Mas foi nesse processo que foi necessário, de 8 meses, o Senhor trabalhando em mim e tal. E a gente é parecido com... Não quando a gente faz sinais e maravilhas, mas quando a gente perdoa. Porque foi o que ele fez aqui na Terra, né? Ele não tinha motivo para perdoar, mas ele decidiu. Então, Verdade. Eu vivi isso, eu decidi dar uma segunda chance pro Alex, porque consegui entender o erro dele, sabe? E entender que seria possível reconstruir, sabe? Eu decidi isso, mas não foi um processo fácil, foi um processo de muito choro, de muita oração, de muita intercessão, de pessoas que iam na minha casa para orar por mim. E, não foi um processo fácil, mas assim, o que eu tenho para dizer é que é um processo possível, sabe? É possível. É possível. Eu vejo, eu acompanho alguns casais que às vezes não voltam, não é porque não amam, mas é porque tem essa dificuldade de perdoar e tem essa dificuldade de vencer o orgulho. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, mas quem vai ser julgado? Quem sabe a sua realidade, o que você vive dentro da sua casa é você. Então, eu me desprendi. Eu tinha também essa religiosidade, esse medo. Mas eu decidi me desprender disso para viver aquilo que Deus tem para mim. E o importante é o que Deus pensa ao nosso respeito. Né? Não o que as pessoas vão falar. É o que Deus pensa sobre nós. Então, para mim, isso, nesse processo, foi muito decisivo, assim. Amém. Amém. É isso aí. Alex, quer falar alguma coisa? Deixa para a próxima. O Alex ele tá só ouvindo, né? É um homem sábio, né? É. O homem sábio aí. Eu ouvindo aqui a Glécia aqui, né? E lembrando daquela menina, né? Lá de trás. Muito séria, né? Muito calada. Né? E hoje vendo essa mulher. Brava demais. Nem fala, né? Brava, todo mundo tem ela como brava, né? Mas hoje vendo essa mulher brava... O senhor Amância quem é bravo. É verdade. Mas isso dá pra ver, né? Essa mudança, né? Esse caráter, né? Mudado no Senhor, né? Porque quando eu vendo você, lembrando, né, da caminhada de vocês, e aí quando você passava aqui para pegar Cícera, né, para levar para a igreja,
né? E esse processo todo, né? E você contando a história de vocês aí, e eu vendo um filme, né? Daquela trajetória lá de trás, né? E agora vendo vocês aqui agora, quanta mudança, né? Aquele carvãozinho, né? Que está sendo lapidado, né? Para chegar no ouro, né? Para chegar no diamante, né? E isso, o mais importante é você se deixar, né? Se permitir. Eu acredito que com isso você está encorajando muitas mulheres e muitos casais, né? Você falou muito sobre isso, muito importante isso que você falou, né? Sobre o orgulho. Eu acredito que isso é que atrapalha muito mais, né? Os casais, né? Muitas vezes de ser feliz, de viver intensamente, né? Esse amor, né? Maravilhoso. É verdade. O Romero falando isso, né? De orgulho. Eu também, Glécia, eu já fui muito orgulhosa. Eu era um orgulho, um poço de orgulho. Eu não dava o meu braço a torcer. Eu achava que quem sempre era o errado era ele, não eu. E a gente sempre tem isso, né? A gente sempre tem isso de achar que a gente acerta. Mas não, quando o casamento entra em crise ou entre alguma coisa, os dois são culpados. Não tem, ele é culpado, eu sou menos. Não, os dois. Porque o casamento ele é construído com os dois. Então, quando dá errado alguma coisa, é porque os dois erraram em algum ponto, né? E assim, hoje eu vendo vocês contando aí, né, esse testemunho de vocês, para um casal novo, porque geralmente quem conta uma história é um casal que já tem tantos anos, né, de casado, 20 anos, tanto separei, voltei, né, e vocês não, vocês têm 8 anos de casados, passaram por um processo desse já, que não é fácil, para quem já passou, não é fácil, só que quando a gente coloca Deus, a gente consegue mesmo perdoar. A gente consegue perdoar literalmente. E hoje, quando a gente fala, eu falo por mim, disso, de traição, de tudo, a gente não se infere mais. A gente fala para mostrar que pode ser restaurado, que é possível, que o casamento é a instituição de Deus, né? Mesmo que o Satanás tente derrubar, mas quando a gente se permite, igual você falou, deixar o orgulho, você consegue perdoar, você consegue restaurar, né, Glécia? E assim, eu às vezes, eu vou fazer uma perguntinha para vocês sobre o casamento. Se vocês acreditam que tem um manual para um casamento, para ter um casamento feliz, um casamento dar certo. Vocês têm alguma coisa para falar sobre esse assunto? Tem algum manual para você ter o seu casamento feliz aí? Existe um manual de vida, uma palavra de Deus. Existe só esse manual de vida, tia. Eu acho que quando a gente quer restaurar, quer começar alguma coisa da forma certa, a gente tem ali, vamos falar um livro só da Bíblia que vai enriquecer as nossas vidas. Provérbios. Tem para cada dia do mês, então a gente pode aprender muito sobre isso. Vai ensinar sobre finanças, vai ensinar sobre relacionamento, vai ensinar sobre amizades, filho. Então, primeiro caminho possível é a palavra de Deus. E o segundo é transparência. Se o casal conseguir ser transparente um com o outro, não existe barreiras no casal. Então, se o casal anda junto e ouve a palavra de Deus, não tem o que separe o casal, não tem o dia mal vai chegar, o dia vai chegar, seja afetivamente, seja na área da saúde, seja na área da finança, seja na educação dos filhos, o dia mal vai chegar, mas escolher o que você passa, conseguir ser transparente com a pessoa que você está e buscar continuamente, por mais difícil que seja, porque muitas vezes a gente não tem tanta motivação assim para buscá-lo, por mais que ele já seja toda a nossa motivação pro resto da vida, mas às vezes a nossa carne não está motivada, então a gente tem que ser disciplinados. Então, se a gente conseguir vencer essas barreiras, não existe limite, né? Então, o que foi possível para nós, essa restauração, porque como a Glécia falou, eu era presbítero na igreja, e uma vez eu questionei a Deus, eu falei, nossa Senhor, eu envergonhei o seu nome, né? E ele falou, ninguém é capaz de me envergonhar. Ninguém é capaz de me
me envergonhar. Isso já foi um golpe em mim. E aí eu falei, mas eu sou presbítero. E aí veio a lição mais forte, que foi onde eu comecei o meu processo de restauração. Ele falou bem assim, se pastor, ou presbítero, ou cargos na igreja levassem alguém para o céu, ou evitasse que a pessoa errasse, eu não precisava descer para batizar com o Espírito Santo. Eu não precisava convencer o homem do pecado. Eu simplesmente levantava todo mundo como pastor. E a vida... Então ele quer relacionamento, ele quer transparência. Um outro exemplo é Davi. Davi errou mais do que Saul. Só que Davi, mesmo errando mais, foi como segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração arrependido, transformado. Então foi esse o processo que nos levou à restauração. Palavra de Deus e transparência. Eu quero começar de novo e eu quero fazer da forma certa. Sim. Exatamente. Glória a Deus. Exatamente isso que o Alex falou, né? O nosso maior manual é a palavra de Deus. Mas uma coisa que também eu acredito que nos ajudou muito é mirar em casais que deram certo nisso. Então, a gente teve alguns casais de referência que passaram não só por isso, mas por outros problemas e venceram. E a gente começou a ouvir essas pessoas. E assim, não só pessoas do nosso convívio, mas muita gente na internet. Muita gente boa. Sim. Um deles foi o pastor Josué. Eu comecei a maratonar as pregações do pastor Josué. Porque ele é um cara que... O ministério dele é esse, restauração de casamento. Ele tem todos os dias. Ele tem mais de 30 anos de casado. Então, ele é um cara que podia nos ajudar, mesmo estando longe. E a gente aprendeu muita coisa. Também outro casal que também nos ajudou algumas vezes foi um homem mais velho, mais experimentado, que já passou por muita coisa. Aí é verdade. Não só eles, outros casais também mais... Outros casais mais experientes também, que passaram por isso e puderam nos aconselhar, né, Alex? Sim. Puderam dar uma palavra de que era possível. Porque, assim, quando a gente tá na situação, a gente acha que é impossível. Só que quando alguém que venceu, você fala, não, é possível, esse casal conseguiu. Então, você começa a andar numa direção. Então, além da palavra de Deus, você ter pessoas que são como inspiração para você, que são referenciais para você, faz muita diferença. Então, isso também nos ajudou a ter mais esperança, né? A entender que seria possível restaurar mesmo. Sim. Ai, que bom, menina. E ouvindo vocês, né, com essa história tão grande, né? Igual o Alex falar aí da Bíblia, de Davi, realmente. O pecado do Davi foi muito maior do que o de Saul mesmo, se a gente for ler na palavra. Mas como o Alex falou, ele se humilhava, ele pedia perdão, ele se arrependia. Saul não, Saul era soberbo, não quis saber, né? Então isso é importante vocês falar da palavra nisso, de se arrepender verdadeiramente, de pedir perdão verdadeiramente, né? E isso que você também falou aí agora há pouco, Glécia, é um processo. Não é porque vocês voltaram que ficou tudo bonitinho, não. Não, tem problema todos os dias. O casamento é uma construção. Casamento é construção mesmo. Tem vezes que você vai dar uma reforminha ali, tapa um buraquinho do lado, vai tapando o outro ali. Mas hoje eu creio que hoje vocês passam melhor por alguma coisa que vem. Com toda essa experiência que vocês já tiveram, qualquer coisa que vocês identificam, vocês já sabem resolver. Vocês não deixam ir levando sem procurar ou uma ajuda ou conversar, algo assim. Eu creio que hoje vocês têm mais esse discernimento para não deixar isso acontecer mais no casamento de vocês, né? Sim, hoje a gente tá mais esperto, né? A gente tá mais ligeiro. Só que no casamento, às vezes, os problemas vão mudando, né? Graças a Deus, hoje a gente não tem mais problema nessa área, mas tem outra. Então, a gente sempre... continua. A gente precisa sempre estar buscando. Eu acredito que o tempo também ajudou a gente. Eu acho que você vai amadurecendo. Fica mais bonito, ó. O tempo ajuda. É verdade. A maturidade, que ela vem com o tempo, ela vai
nos ajudando também. A gente não ficar se importando mais, brigando por causa de coisa besta, sabe? Coisa boba. A gente começa a mirar em coisas que são mais importantes. Sabe? Aquilo que incomodava muito no começo do casamento, hoje já não tem tanto valor. A gente vai começando a ser mais maleável, a perdoar mais fácil, a desconsiderar, sabe? Então, eu acredito que para aqueles que perseveram, o casamento ele só vai melhorando. Né? Se a gente for contar o nosso primeiro e segundo ano de casamento, nossa, eram umas coisas, assim, umas meninice. E hoje, a gente ainda está no processo, a gente ainda é muito novo, né? Mas hoje eu percebo que há uma evolução, sabe? A gente foi amadurecendo. Isso é muito real. Eu já tinha escutado falar isso, mas eu já estou vivendo na minha pele. Com o passar dos anos, o casamento melhora. Né? Vai ficando mais agradável, vai se entendendo mais, vai ficando muito melhor. Com certeza. Vocês podem falar. Vocês podem falar. Então, não. Mas aí, ó. Ela vai estar mais jovem. Se viu a foto dela hoje, não é só você. Né? Com a tecnologia de hoje, melhor ainda. Mas é verdade, gente. Com o passar dos anos mesmo, a gente vai aprendendo mesmo, a gente não vai deixando mais coisinhas pequenas atrapalhar mesmo, a gente já tem um amadurecimento mesmo de algumas coisas. Eu falo por mim, quase 30, vai fazer 30 anos já que eu tô aqui, ó, aguentando esse abençoadinho aqui, né, eu falo que esse cara é, assim, sem comentário para falar dele, né, lógico que lá atrás tem os seus erros, como qualquer um de nós, mas é um parceiro, um cara que, quando eu entro em algo, eu falo, vamos comigo, ele fala, ai, mas eu tô preocupada, tô com medo, mas vamos assim mesmo. Então, o casal é isso, né? Casal é isso, é você aprender junto, é você compartilhar. E assim, esse projeto, como eu falei no comecinho, é de Deus, não é nada sobre mim, nem nada sobre ele, é o Senhor mesmo que me deu de presente. Eu não canso de falar, com um presente de Deus, porque eu não tinha pretensão nenhuma, jamais na minha vida, de pôr a cara numa rede social e falar algo, convidar casais, e vocês também são bênçãos de entrar com a gente nisso, né? Eu falo, Senhor, esses casais são doidos também, porque eles entram no negócio, mas a gente sabe que isso é para glorificar o nome do Senhor, né? Não é nada sobre mim, sobre vocês, né? Envergonhar, né? E porque, assim, a gente fala que uma história dessa edifica vidas mesmo. Como assim? Teve a traição, teve o adultério, um presbítero de uma igreja, isso é um escândalo para algumas pessoas, para outras não. Eu hoje não me escandalizo mais, porque hoje eu falo que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer ser humano. Não interessa, ele é ser humano, ele pode cair. Então, mas para muita gente falar, como um presbítero da igreja, e daí? Ele é ser humano igual todo mundo. Mas hoje vocês estão mostrando que com Deus pode ser restaurado verdadeiramente. Tanto que tem uma bênção aí com vocês, né? Estão aí ouvindo também junto com vocês. Daqui a pouco tá aí, né? E assim, né, Glécia, mas Alex, uma coisa que eu vou perguntar para vocês hoje, se vocês fossem dar uma nota para vocês dois, que nota vocês dariam para vocês? Assim, casamento de vocês. Casamento? Fala sua nota. Não, eu quero saber a sua. Fala aí, Alex. Não, de casado 8, de namoro 10. 8 anos de casado, 10 anos de namoro, então nota 8 a 10. Eu dou nota 8, por quê? Porque eu acredito que a gente ainda tem muita coisa para melhorar, para aprender. Eu acredito que a gente está num processo de superação. E eu estou muito feliz, assim, sabe, pelo que Deus tem feito. Apesar de nós, né, apesar das nossas cabeçadas, né, o Senhor, ele se mostrou muito fiel com a gente, sabe? Eu acredito que há uma bênção na obediência. Quando você decide obedecer a Deus, mesmo com todas as dificuldades, o Senhor, ele nos honra. Verdade. E a gente vive... A honra e a glória é toda dele. A gente é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Não é mérito nosso. Se não fosse o Senhor, talvez a gente não estaria aqui. Não estaria. Se não fosse o Senhor
moldar o coração dele para ele se arrepender e voltar. Se não fosse o Senhor moldar o meu coração para eu saber, para eu conseguir perdoar, a gente não teria conseguido. Então, primeiro, é a honra e glória dele e a gente entender que a gente nunca está pronto. A gente sempre está num processo de aprender, transformação, né? E assim, não é... Hoje eu não tenho vergonha da minha história, nem nada. A gente errou para poder mostrar para outros casais que não precisa chegar ao ponto que a gente chegou. Dá para corrigir antes, né? Dá para procurar ajuda antes, dá para tentar consertar antes. Não precisa chegar no ponto que a gente chegou, né? Então, assim, e o Senhor é o Deus da família, né? Ele sempre vai ser a favor da família. Nunca você vai perguntar para um cristão em relação a divórcio, a adultério, a resposta sempre vai ser até a última chance, lute pela sua família, independente do que está acontecendo. Então, hoje a nota é 8 e a gente quer cada dia aprender mais, crescer mais, tá disposto a aprender, é isso que a gente precisa. Sim. O Senhor gosta de recomeçar, né? Então, a gente vê lá desde Gênesis, ele recomeçando a humanidade, ele dando uma nova oportunidade. Então, para nós, esse recomeço é mais um lampejo de Deus dizendo, continue. Eu acredito que é possível, eu acredito numa geração, eu não voltei porque existem algumas coisas a serem cumpridas ainda neste mundo, e eu quero usar vocês de alguma forma. Então, quando eu falo ninguém é capaz de ganhar a Deus, eu estendo para vocês, para quem está nos ouvindo. Não existe pecado que possa te afastar do amor de Deus, a não ser que você não queira se arrepender. Agora, se você se põe a se arrepender, seja em qualquer área da sua vida, lute pela restauração. O Senhor, ele é mestre, ele é especialista em transformar as coisas que não são mais úteis ou deixadas de lado e transformar em grandes coisas. E o nosso casamento, ele tem mostrado para nós, primeiramente, que é possível. Que é possível a gente ver a mão de Deus, a restauração de Deus em pequenas coisas. E em grandes também, porque nós fomos muito abençoados. Então, a gente colheu o fruto do nosso pecado, a gente colheu o fruto das nossas escolhas do passado, mas hoje também a gente tem colhido o fruto da nossa decisão de retomar. Sim. Então, assim, e a traição nos fez separar, a restauração fez a gente ter um filho. E não tinha antes da separação. Então, eu jogo isso como um ápice do que Deus está fazendo. E ele continua fazendo. E Ele quer usar a gente, quer usar vocês, quer usar quem está nos ouvindo hoje. Então, existe essa possibilidade. Se você tem alguém em que você confia e que seja temente à palavra de Deus, busque ajuda. Conte um pouco mais do seu testemunho. Não tenha vergonha do teu passado. Não se acomode a viver no seu passado. Procure coisas novas, procure amizades leais, amizades novas, que te aproximam de Deus, principalmente que tenham a disposição de te confrontar, tenham a liberdade de te repreender na hora que você precisa. Hoje, por mais que eu não atue como presbítero na igreja, eu tenho mais afetividade e mais relacionamento com Deus do que quando eu tinha lá atrás. Então não é um cargo que te aproxima de Deus. É o seu tempo que te aproxima dele. Mas assim, você, Alex, é um exemplo, né, para nós mesmo. Assim, quando eu chamei lá cedo, tomando meu cafezinho, falei que era um casal que eu amo de paixão, o pessoal falou, quem será, né? Porque os outros eu também amo, mas vocês, né? Por quê? Porque a gente tem muito orgulho, né, de ver vocês hoje, como que vocês estão. A Glécia grávida,
vida, gente. Gente, quando ela me contou, no momento que ela mandou mensagem pra mim, eu falei, é mentira, imagina, Glécia. E ela, é verdade, até. Eu disse, não acredito. Aí eu fui espalhando pras meninas, as meninas, não, mãe. Eu falei, é verdade, ela tá grávida. Então, isso como o Alex falou, é obra de Deus mesmo, né? Porque se fosse lá atrás, a Glécia não queria engravidar tão cedo. E hoje ela tá aí, quase o Pedro com nós já, acho que 2 meses pra vir, não sei, aí, né, Glécia? Falta 2 meses, então. Já vai aumentar aí a família para honra e glória de Deus. E uma coisa também que eu queria deixar aqui frisado de vocês dois é a perseverança de vocês na construção, né, da casa de vocês, né? Porque a gente acompanhou esse processo todo do Alex, né? Um menino que fazia outras coisas, hoje se tornou um chefe, um mestre de obra, um pedreiro através disso. E isso dá muito orgulho de ver, né? O processo que foi vocês morando de aluguel, pagando um aluguel que não era barato. E hoje você vai lá, a gente foi num final de semana aí, ver aquela casa, ver aquilo tudo lá, a gente sente assim um orgulho enorme de ver o que Deus fez na vida de vocês, né? Teve que passar esse processo todo, né, para poder vocês chegar hoje onde vocês estão, com a casa de vocês, com o filho de vocês que está chegando. Então, como o Alex falou, tudo isso é obra do Espírito Santo mesmo, porque se for de nós, não acontece, né? Perseverança. É verdade. A gente, como eu falei, a gente tem experimentado da bondade de Deus, sabe? De Deus fazer muito com pouco, né? Que chega nas nossas mãos. E, olha, a gente só tem a agradecer, porque a gente sabe que não é graça. É um favor imerecido mesmo. Sem a gente merecer, o Senhor faz. A gente viveu muitos milagres. Assim que a gente se separou, a gente teve muitas consequências ruins também das nossas más escolhas. Só que o Senhor, ele é perito em restaurar, né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E agora da segunda casa é melhor que a da primeira, né? Hoje a gente experimenta muitas coisas que antes a gente não experimentava, sabe? Hoje eu entendo quando a pessoa fala, é experimentado em sofrimento. O sofrimento, ele faz a gente, primeiro a gente reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que a gente é falho, reconhecer que a gente precisa dos outros, e também o sofrimento faz a gente valorizar as pequenas coisas, sabe? Os pequenos milagres que estão acontecendo na nossa vida, a gente vai sendo muito mais grato. E, olha, Deus é muito maravilhoso, sabe? O que eu tenho para falar é que se não fosse o Senhor, né, até aqui o Senhor tem nos ajudado, levantado. E o próprio Pedro, né? Ele não seria possível se a gente não tivesse voltado, se a gente não tivesse tentado. Então, verdade. Agradecer a Deus mesmo e prosseguir para aquilo que ele ainda tem a fazer, né? Lá na frente, coisas maiores que ele tem a fazer. E eu tô vendo que tem muitas pessoas. Tem muita gente aí, né, comentando sobre vocês. A mãe do Alex, eu acho que tá aí. Tem gente que eu não sei quem é, deve ser amigo de vocês. O Marcos falando aí do Alex. Então, o Márcio, da Adriana, minhas meninas, né, que são fã de vocês, né? Tainá, nem fala, né? Tainá e a Glécia são ali as duas que olham só Jesus, né? Então, gente, é gratidão. As maritacas. As maritacas. O meu pai chama maritacas. Verdade. Meu pai, quando a Tainá... Quando a Tainá ia lá, quando teu pai estava entre nós, né? Os dois eram daquele jeito, né? O Zica e a Tainá, quando a Tainá chegava, a Maritaca chegou, né? E assim, e falando sobre isso também, né, Alex? Você falando sobre o seu pai acho que foi, assim, um incentivo muito grande para você, né? E hoje a gente vê que foi logo, nos deixou, mas eu fiquei uns dias pensando, porque ele deixou a casa de vocês quase pronta. Eu falei, gente, que Deus é... Aí você olha se não é a mão do Senhor, né, nisso tudo. E hoje eu vejo você sendo um espelho do seu pai, né, hoje seguindo algo que seu pai fazia, tendo orgulho de falar dele, olhando para tudo isso aí que vocês têm e falar assim, isso aqui foi, né, o legado que meu pai deixou para mim, né, e eu sei que de onde ele estiver, eu creio que consegue abençoar, consegue ver, né, eu acredito nisso, né, então eu creio que ele está torcendo aí, né, junto lá com Jesus, por vocês,
pela chegada do Pedro também, né, Alex? Sim, sim. Meus pais, nos nossos, né, são grandes incentivadores, né? Mas meu pai foi um pouco mais atuante, até porque, né, nos últimos anos da vida dele, ele esteve conosco, né? Então, ele da forma dele, ainda sem entrar em uma igreja, sem frequentar uma placa, uma denominação, ele mostrou que era caráter de Cristo. Então, a gente teve um arrependimento das coisas que ele teve feito em tempos anteriores. A gente via ele a valorização da família em pequenas coisas. Então, ele sempre esperava a gente para jantar conosco, para estar conosco. Ele valorizava o simples. O serviço era muito servo, muito servo. Então, se você precisasse, independente da hora, independente das circunstâncias, ele estava para te ajudar. E ele nos ensinou a fazer o melhor com o pouco que tinha. Então, quando ele iniciou a casa, foi muito mais por uma iniciativa mais dele do que nossa. Ele, não, vamos. Eu falei, pai, não tem como, ele tem. Vamos lá que eu vou dar um jeito. Ele correu atrás, ele foi para cima, nos ajudou a começar. E quando a gente recebeu o golpe de que ele não estaria mais conosco, foi algo muito rápido, a gente sentiu, porque ele não era só o meu pai, ele também era o pai da Glécia, ele tinha essa liberdade de falar absolutamente tudo com ela, de puxar a orelha dela. Eles brigavam mais do que eu brigava com eles, então parecia que eu era gente, então o inverso, a intimidade que eles tinham, mas quando ele faltou, eu olhei para a Glécia e falei, agora ou a gente vai para a cabeça ou a gente entrega o ouro. E a gente decidiu que juntos, por menor que seja o recurso que nós tínhamos e temos até hoje, a gente decidiu investir na família, investir na nossa casa, investir nessa preparação para o Pedro. Então a gente está apostando toda a nossa ficha no casamento, que vai dar certo. Quando eu tô com medo, ela me ajuda, ela me incentiva a não desistir, a não paralisar. E quando ela fala, meu, você é muito louco, não era para você ter feito, eu falo, não, calma que vai dar certo, e Deus vem com a exato. Então a gente o singular de Deus. A gente não tem transbordando a ponto de falar que estamos fartos, mas a gente não tem um pouco dizendo que eu não tenho o que comer. Então a gente tem experimentado de Deus a cada dia. E a gente está muito feliz por isso. Verdade. E assim, eu vejo vocês, a Glécia, igual a Tainá falando aí, que a Glécia é um exemplo para ela, que a Glécia inspira ela, e é verdade. Às vezes, quando eu sou a idade de ser a mãe da Glécia, né, do Alex também, nós dois, mas quando eu vou lá no salão dela, a gente tem uma conversa, assim, a Glécia me ensina muito. Eu falo, meu Deus, que menina, a idade que tem, dá os conselhos assim que eu falo, Senhor, é só pela graça mesmo, né, do Senhor na nossa vida. E eu admiro muito vocês sabem disso, vocês sabem que pode contar com a gente no precisar, né. Estamos chegando no nosso final aqui da nossa live. É rápido, parece que passa assim, né, tem muita coisa, mas passa rápido. Mas assim, eu creio que a partir de hoje, vocês, dando esse testemunho de vocês, vai vir muitas coisas grandes na vida de vocês, na vida das pessoas que estão aí ouvindo, né? Pessoas que torcem por vocês também, que falam aí, né? Pessoas que é amigo de vocês, eu creio. Tem pessoas que eu não sei quem é, mas assim, eu creio que quando a gente vê uma história dessa, de superação, né? Que Deus transforma, a gente pode acreditar que dá certo o casamento, né? O casamento é constituição do Senhor. Então, quando a gente vê isso, a gente diz, Senhor, tem jeito sim. Então, quando Deus me deu esse presente, que eu falo, me coloquei para isso, para ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder, eu falo, ó, eu nesse
sentido eu não posso, mas eu tenho pessoas que possam ajudar e eu acho que isso é importante. Se você não consegue, mas tem gente que você conhece que pode, né? Dar direção. E assim, gente, Deus tem me dado, né, esses casais, eu falo que Deus me manda mesmo, casais maravilhosos, como vocês, como foi a Jane e o Evandro, como foi o Márcio e a Adri, vocês, vai vir outros aí, que assim, que estão entrando com a gente para falar disso, que o casamento tem jeito, né? E assim, eu fico muito feliz mesmo, de vocês ter aceitado, de vocês ter contado essa história de vocês, um casalzinho tão novo e já ter passado por tudo isso, né, Glécia e Alex? Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando vocês, que o Pedro chegue no meio de muito amor, né, que vai ser mesmo, olha, eu nem sei, vai ser mimado assim de um jeito, e eu sei que Deus tem feito muitas coisas no meio de nós, né? Obrigado a todos aí que entraram, as pessoas que torcem, né? Orem por mim, pelo Romero, porque é um projeto que não é fácil. Quando a gente entra no negócio desse, a gente sabe que Satanás não fica contente, ele vem com setas, porque quando você mexe com casais, mexe com casamento, ele não vai, né, querer restauração de família, mas desde já eu agradeço primeiramente a Deus e a vocês por ter aceitado estar aqui com a gente, contando essa história de vocês, muito linda, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Agradeço também o pessoal que tá aí, que tem gente aí, né, que é amigo de vocês, né? A mãe do Alex, acho que tava aí na live, o pessoal, a Rose, eu vi entrando, né? A Yasmin falou que se identificou muito aí com vocês. Tem várias pessoas, se eu for falar aí o nome, mas todo mundo que estava aí, muito obrigado por acreditar, né, em mim e no Cícero, né, que estamos nesse projeto aí que Deus colocou no nosso coração. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, né? Gratidão a Deus, né, pela vida de vocês. Se for aqui né, estender essas gratidões, né, a vocês, né, e essas pessoas que estão assistindo aí, só gratidão a Deus, né? Pela vida de vocês, né? Pela essa oportunidade que Deus está nos dando aqui, de poder estar ouvindo, né? E fazer parte dessa história, né? Nós somos muito gratos a Deus por isso, né? E estamos à disposição, né? Naquilo que a gente puder ajudar vocês sabem disso, né? A gente está à disposição. E obrigado. Vocês são referenciais pra gente, né? Eu tenho vocês como referenciais. Eu acho a família de vocês linda, sabe? Construída, debaixo de muita dificuldade, mas perseverando e que continue abençoando vocês, dando estratégia, direção, que vocês continuem nesse projeto e que muitas pessoas possam ser abençoadas, continuar sendo abençoadas pela vida de vocês, por esse projeto maravilhoso e que, como diz as escrituras, né, vocês serão minhas testemunhas por onde andarem. Eu vejo isso em vocês, sabe? Das pessoas olharem e falarem, olha, é possível restaurar, olha aquele casal ali. É possível ter um casamento transformado, né? Eles conseguiram, a gente também vai conseguir. E que vocês só cresçam e aumentem cada vez mais o que Deus tem colocado na vida de vocês. Amém. Obrigada mesmo. Alex vai falar. E Alex pode falar. Obrigada a vocês. A gente está muito feliz por essa iniciativa que vocês têm e atualmente no coração de vocês a nossa oração que aconteça. Que Deus prepare pessoas, momentos, situações em que vocês estejam cada vez mais capacitados e preparados para ouvir, para entender e para aconselhar esses casais. Que as pessoas que se acheguem nas lives sejam informados e também que venham muitos testemunhos de pessoas que são transformadas através das lives. Por mais que seja um bate-papo, uma coisa mais informal na live de vocês, mas eu acredito que muitas pessoas vão procurar vocês com base nessas conversas e vão falar, eu quero o meu casamento transformado, eu quero minha família de volta e eu preciso de ajuda. Eu preciso que vocês me apontem um norte, que vocês me apontem um caminho. Então, eu oro para que vocês vistam realmente a armadura de Deus, a estrutura que Deus está colocando sobre a vida de vocês, para que vocês blindem o casamento de vocês, continuem construindo o casamento de vocês, que é extraordinário,
é muito bom. E eu fico muito feliz por fazer parte dessa família. Essa família muito maluca, muito doida, mas desde o início fizeram parte do nosso casamento. Existe uma coisa no casamento que acontece além da cerimônia, além da bênção de Deus, que se der errado, acaba o casamento. É a comida. E vocês deixaram com que o nosso casamento fosse perfeito. Vocês participaram, a gente jamais vai deixar de ser eternamente gratos a isso e é muito marcante para nós. Então, vocês estão alimentando muitas vidas. Vocês alimentam muito. E vamos ter um churrasquinho para comemorar, um cafezinho preto. Pode deixar, pode deixar. Logo, né? Gente, obrigado. Para terminar, né? Vocês vão orar por nós, como sempre, né? O casal que vem, ora para nós terminar. Gente, eu queria ficar aqui, a gente, né? Queria ficar até, né? Mas a gente sabe que, né, passa muito rápido, né? Muito. Mas logo vocês voltam com o Pedro no braço para falar, né? Como é ter filhos. É isso mesmo, como é ter o filho depois de tudo isso, né? Vai voltar aí, né? Outra história, né? Gente, obrigado. Orem aí para nós encerrar, né? Porque já passou, né, do nosso horário, a gente tem que cumprir aqui o negócio, senão daqui a pouco vai cair tudo aí. Gente, ore aí por nós. Vamos orar, então, agradecer. Pai, obrigada, Senhor. Deus, obrigada pela vida desse casal. Obrigada, Senhor, pela disposição deles. Obrigada, Senhor, porque eles obedeceram o seu ID e têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Senhor, eu venho te pedir agora, Pai querido, que o Senhor venha derramar do alto, Senhor, sobre a vida deles, uma porção dobrada Em nome de Jesus. de tudo aquilo que o Senhor tem sobre eles, ó Deus. Dá discernimento do alto. Ó Deus, dá autoridade no teu nome para fazer esse trabalho que é totalmente espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, o teu plano, o teu projeto é a família. E eles têm trabalhado nisso. Senhor, que venha capacitação, Senhor. Que o Senhor aproxime pessoas que possam ajudar eles no trabalho. Senhor, em nome de Jesus, envie o recurso também para eles estarem investindo em curso, tudo aquilo que precisa. Mas, acima de tudo, Pai, que o amor deles, um pelo outro, que o matrimônio deles venham, ó Deus, expressar a Tua glória, Pai querido, em nome de Jesus. Blinda a casa deles, blinda a família, os filhos, os netos. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, que possa apontar para Ti, em nome de Jesus. Ó Deus, continua. Aquele que começou a obra é fiel para cumprir. O Senhor sabe... Ó Deus, o coração dos teus filhos, que o Senhor possa, Deus, fazer de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque a internet, ó Deus, os meios digitais estão sendo usados para propagar o teu evangelho, para abençoar vidas e para restaurar casamentos, ó Deus. Nós temos somente gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, continua a trabalhar, Pai. É isso que nós te pedimos. Amém. 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 Que lindo, Amém. obrigado. Obrigado, Glécia, obrigado, Alex, por vocês terem, né, nos abençoado, né, com esse testemunho maravilhoso de vocês, não só a mim, mas eu creio que as pessoas que entraram aí. Verdade. Obrigada mesmo de coração. Já já Pedro está conosco. E vocês voltam para contar a história do Pedro. Obrigado. Deus abençoe. Amo vocês. Deus abençoe. É. Tchau. Amém.